Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado, a Ele a honra e a glória para todo sempre, digno de receber adoração. Cá estamos para o propósito único e exclusivo de adorá-lo, bendizê-lo, e para este tempo sermos receptíveis à sua palavra, na qual eu tenho a oportunidade de comunicar e ministrar ao coração dos irmãos neste segundo dia do propósito de primícias aqui desta igreja. Eu quero agradecer de uma maneira muito especial ao casal pastoral que aqui preside, pastor André, pastora Daniele e toda a família, e o ministério que o Senhor Jesus tem levantado e orientado para abençoar essa cidade. Eu, ainda em tempo, desejo a todos os irmãos um excelente 2026. Que a boa mão de Deus esteja sobre ti, sua casa, sua família e tudo e em todos, o nome de Jesus Cristo sempre glorificado. Amém, queridos? Bom estarmos aqui, e os pastores que ministrarão nesse primícias, Deus seja louvado pela vida de cada um deles. Tenho certeza que serão usados de uma maneira muito especial e poderosa. Ontem pregou aqui o pastor Aminadab, é isso? Deus abençoe o senhor sempre e muito. E ao longo do ano vocês têm aqui o pastor André, né? Exímio na palavra, e é com muita alegria que eu coopero aqui para ministrar, porque vocês têm um mestre aqui, e talvez você não tenha ideia do que a Assembleia de Deus aqui em Ariquemes, e o pastor André é conhecido lá pelo Sudeste, pelo Sul. E aí, quando fala do Norte, eu, como diz lá o caipira, eu encho a boca para dizer, eu já fui em Ariquemes. Então, é muita honra estar aqui, muita honra mesmo. Amém, queridos? Pastor André, que Deus continue abençoando o senhor poderosamente. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 17. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 17, um versículo que vocês estão trabalhando como tema destas noites ou do ano, e o versículo 21 destaca-se nesse capítulo 17, mas eu quero ler a partir do 20. Na versão que eu trouxe, que é a NAA, mas está projetada ali, Almeida Revista Corrigida. Vamos ler na projeção do telão, né, para ficar uma leitura uníssona. Eu não rogo somente por estes, que eram os discípulos, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, disse Jesus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Vamos gritar bem forte, até que todos sejam um. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Até que todos sejam um. Amém. Participação dos adolescentes hoje, e vocês fizeram, ficou muito legal aquela encenação aqui, eu gostei. E mitose múltipla. Muito bom. Pode se assentar. Obrigado. O texto sagrado que nós lemos nessa oportunidade
no versículo 21, destaca a frase escolhida como tema destes primeiros dias de 2026, até que todos sejam um, palavras de Jesus, escrita por João. O capítulo 17 todo traz para nós palavras de Jesus. E eu quero com muita propriedade e simplicidade trazer ao coração dos irmãos este cenário que João descreve para nós com muita peculiaridade. João, escrevendo esse capítulo, denota de fato uma intimidade com o Mestre. Afinal de contas, esse personagem no rol apostólico de Jesus é interessante. Dentre os quatro, Mateus, Marcos, Lucas. O João, ele se destaca pela sua peculiaridade em alguns escritos. Você sabe um tanto quanto eu que Mateus, Marcos e Lucas compõem o trio de sinóticos, escritos semelhantes, no qual a maioria dos textos de Mateus, Marcos e Lucas se repete nos evangelhos, cada um com ponto de vista. O João, ele já traz algumas peculiaridades, alguns episódios que somente o João, somente ele escreve. Fora o apóstolo, o último apóstolo a morrer, e único de morte natural, com seu irmão Tiago, foram nominados filhos do trovão. Eles eram filhos de Zebedeu, tiveram marcos no ministério de Jesus, e foi este que trouxe para nós também as revelações apocalípticas, quando em um cenário hostil, já dado por morto, condenado a morrer na ilha de Pátimos, e o texto é muito claro em dizer para nós que ele fora para Pátimos por conta da palavra, mas é interessante que enquanto na cidade alguém dizia, João está morto, lá na ilha João tinha revelações, João tinha visões, escreveu o Apocalipse. E trazendo no seu edital, no capítulo 1, a pré-existência de Cristo antes da encarnação. No capítulo 2, ele traz a transformação da água em vinho. No capítulo 3, a conversação de Jesus com Nicodemos, a instrução a Nicodemos sobre o novo nascimento. No capítulo 4, o diálogo com a mulher samaritana. No capítulo 5, a cura do paralítico de Betesda. No capítulo 7, ele vem como água da vida, no 6 como pão da vida, no 7 como água da vida. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No 11, ele é a ressurreição de Lázaro. No capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos. E neste capítulo 17, que é o capítulo em apreço, a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Interessante nós pensarmos, quando falamos do Filho de Deus, e o que João traz aqui nesse capítulo é um tom apologético, porque João tem como objetivo, na época, confrontar e destruir e combater as heresias do gnosticismo vigente que ameaçava a igreja. Os gnósticos tinham a ideia que Jesus Cristo não era Filho de Deus, nem tampouco venceu a morte. Jesus era uma essência emanada de eons, uma ideia de Saturnino, um dos líderes do gnosticismo. Mas é interessante porque tanto João quanto Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, Paulo escreve dizendo que ele teve o mesmo sentimento que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e na forma de servo entregou-se à morte de cruz, o qual Deus o Pai o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, todo joelho irá se dobrar diante dele no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Filho de Deus.
e ponto. Interessante você pensar também quando João traz a genealogia de Jesus. Ele é o único evangelho e o único livro depois do Gênesis que começa no princípio. E o João traz essa verdade sobre o Jesus sendo filho de Deus. Enquanto Mateus o traz como rei, Marcos o traz como servo, Lucas traz como filho do homem, João traz como filho de Deus. Se você gosta dessa questão de síntese ou de resumo em uma palavra, eu trouxe aqui o que Jesus é em cada capítulo de João. Capítulo 1, o verbo. Capítulo 2, transformação. Capítulo 3, novo nascimento. Capítulo 4 é água. Capítulo 5, trabalhador. Capítulo 6, multiplicador. Capítulo 7, o que flui de águas que jorra para a vida eterna. Capítulo 8, luz. Capítulo 9, traz luz aos cegos. Capítulo 10, pastor. Capítulo 11 é vida. Capítulo 13 é servo. Capítulo 14 é caminho. É verdade. É vida. Capítulo 15, videira. Capítulo 16 é o nosso ânimo. E o capítulo 17 é a oração. Ele diz, até que todos sejam um. E eu estava estudando esse texto quando apresentado o cartaz de vocês, ou a temática para esse evento. Eu gosto muito de sermões expositivos, tanto biográficos, que eu aprecio a questão do sermão biográfico, mas hoje eu quero trazer ao coração desta igreja esse sermão expositivo, desde o versículo 1 do capítulo 17, onde Jesus traz para nós essa oração magnífica, é algo extraordinário, a oração do Filho de Deus para com o Pai. E Jesus ora em pelo menos 3 partes. Olha só, versículo 1 ao versículo 5, Jesus ora por si mesmo. Ele fala de si, ele fala sobre a sua obra, ele fala sobre o que o Pai o propôs a fazer, e para que ele fosse glorificado, que o Pai também o seria. A partir do versículo 6 ao 19, Jesus ora por seus discípulos, pedindo ao Pai que os guardasse e que os santificasse. Do versículo 20 ao 26, ele ora pela igreja. Ele ora pela igreja inteira, para que fosse unida, para que todos de fato unidos nele, participante de sua glória. É tão interessante pensar nisso, um Jesus orando ao Pai, falando da sua obra, e depois orando pelos seus discípulos ali, no momento onde eles estavam, real, presente, e orando por aqueles que viriam, que somos nós. Então esse capítulo 17 divide-se em pelo menos 3 partes: salvação, santidade e unidade. Jesus fala sobre o propósito de salvação nele, Jesus fala da santidade dos seus discípulos e fala da unidade da sua igreja. Repito, Jesus fala do seu propósito, do projeto redentivo, da salvação que tem nele, e depois ele ora para que os seus discípulos sejam santificados por ele mesmo e também pela unidade da igreja. E é tão interessante nós pensarmos nisso, porque no ministério de Jesus, ele só não pregou, ele só não fez milagres, ele também orou. Por que esse texto está na Bíblia, pastor? Oração de Jesus no capítulo 17, para ensinar para nós. Aqui a gente canta, aqui a gente prega, mas a gente também ora. Por mais destacado que seja o seu ministério, por mais relevante que seja, você também precisa orar. Pastor, por que falar de oração? Por que falar de oração para uma igreja que já sabe que tem que orar? Porque tem crente que só sabe, mas não ora. Oração demanda investimento de tempo, é dedicação com o Pai. E é tão interessante pensarmos nisso, depois eu vou trabalhar um pouquinho mais ao longo do capítulo 17, porque se Jesus orou, quem sou eu? Quem somos nós para dizer, não, pelo meu nível ministerial, pelos meus anos de crente, eu não preciso mais orar, não preciso mais desse tempo. Não, Jesus
Ponto. Isso aqui está muito claro para nós. Vamos ler a partir do versículo 1. E nesse sermão expositivo, eu vou aplicando para o seu coração. Fica tranquilo, que parece que você está olhando para cá, dizendo, pastor Toniel, isso aqui está parecendo mais um culto de ensino ou é primícia? Fique em paz. Quem não vem no culto de ensino, Jesus pega no primícia mesmo. Mas vai falando ao seu coração pontualmente. Olha só o versículo de número 1. O versículo de número 1 diz assim: Jesus, levantando os olhos ao céu, ele disse: é chegada a minha hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Você sabe sobre o nascimento de Jesus, a sua vida, a sua morte. Você sabe que isso não foi um acidente. Isso é propósito do Pai. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que antes do haja luz, houve um haja cruz. João escreve no Apocalipse capítulo 13 que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então o projeto de Jesus na cruz não é um, vamos lá ver se dá certo. Não, é um projeto estabelecido no céu. É projeto do Pai. Logo, esse projeto do Pai, Jesus está dizendo com muita clareza: agora é chegada a minha hora. Eu gosto de pensar nisso, porque era Jesus dizendo: agora chegou o momento. Agora chegou a hora de me apresentar e rumar-se para a cruz. Por quê? Porque no capítulo 17 é a oração de Jesus, e a partir do 18 ele já entra no Getsêmani. E ali começam os finalmente do ministério terreno de Jesus. E quando ele diz que é chegada a minha hora, ele está ensinando para nós, Otoniel, nada no céu acontece fora do tempo. Nada no céu acontece fora da hora. Nem antes e nem depois. É no momento certo. Eu vim dizer para alguém aqui que Deus não se adianta e Deus também não se atrasa. Ele chega na hora certa. E se primícia pode tomar um tom profético, tomou agora. Deus está dizendo para alguém: tudo ao longo do seu ano vai chegar no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Então esse instrumento de salvação que era a cruz, olha que coisa interessante isso, né? O instrumento de salvação para nós, cruz. Paulo diz isso à igreja de Corinto, que a cruz para os judeus é ignomínia, é vergonha, para os gregos é loucura, mas para nós é poder de Deus, é manifestação da graça do Pai na terra, lá no pináculo do Gólgota. Então foi na cruz, quando Jesus diz, é chegada a minha hora, é porque ele já estava rumando-se para a cruz, ele estava caminhando para esse endereço de entrega total lá no Calvário. Então na cruz ele cumpriu o que, pastor? Na cruz ele cumpriu e deixou muito claro para nós o plano da redenção. Na cruz ele feriu a cabeça da serpente. Na cruz ele despojou os principados e potestades. Na cruz ele revelou imenso amor ao mundo. Na cruz ele demonstrou obediência e fidelidade ao Pai. Na cruz ele glorificou o Pai e justificou o pecador. A cruz não foi um acidente. Há uma pergunta de Don Stott dizendo: quem foi que levou Jesus para a cruz? E ele mesmo pontua: foi a inescrupulosidade dos seus discípulos, o abandono? Não. Foi a traição do Judas? Não. A negação do Pedro? Também não foi. Quem levou Jesus para a cruz foi o amor do Pai por nós. Deus enviou o seu Filho único, unigênito, de tal maneira nos amou, e aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gosto de pensar nesse projeto do Pai enviando o Filho, usando esse termo. Ele enviou porque amou-nos de tal maneira. Se você pesquisar a palavra tal, não tem exegese e não tem significado. Por quê, pastor? Só para dizer para nós, o amor de Deus não tem significado, não tem adjetivo, não dá para você dimensioná-lo, não dá para você adjetivá-lo, não dá para você compará-lo. O amor dele é incomparável, o amor dele é imensurável. Ele lhe amou de maneira tal. Isso João deixou muito claro para nós. Aí Jesus continua dizendo: assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe
deste. Era Jesus dizendo assim, ó: quem crer em mim passa da morte para a vida, porque não há vida eterna fora de Cristo. Não há vida eterna fora de Cristo. Só Ele é caminho. Só Ele é caminho que leva a Deus. Aí dias atrás alguém disse assim para mim: ô Toninho, olha só, todas as religiões levam a Deus, né? Eu disse: Ele disse: você concorda? Eu disse: concordo. Todas as religiões levam a Deus como juiz. Só o cristianismo leva a Deus como pai. Então só Jesus é caminho, só Jesus é verdade, só Jesus é vida. Versículo 3: e a vida eterna, eu gosto disso aqui, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa ideia de conhecê-lo não é saber informações sobre, porque cristianismo não é conhecer estatística, conhecer detalhamentos, só saber pelo letramento, só ouvir pela oralidade. Cristianismo é relacionamento. É por isso que Jesus pregou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Versículo missional. Agora a primeira palavra desse versículo se destaca: vinde. A palavra vinde aqui no original grego é deut, e deut significa cheguem até aqui, venham aqui. É por isso que evangelho não é dizer assim: estou compartilhando a página da igreja, só está compartilhando a página. Eu dei um like, só deu um like. Eu me inscrevi no canal, só se inscreveu no canal. Eu gostei do que postaram, só gostou do que postou. Cristianismo é seguir a Jesus. Cristianismo é relacionar com Jesus. Eu trouxe uma palavra para o seu coração aqui esta noite. Jesus dizendo assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, que conheçam a ti, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não existe dois tronos aí no teu peito, só Ele é Deus único, só Ele é Deus único. Ele não divide glória dele com ninguém. Deus não precisa de parceria para fazer nada. Ele é poderoso, absoluto, soberano. Ele faz, Ele tem, Ele é o Senhor da igreja. Não precisa de ajuda de ninguém. Versículo 4: e eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra de que me deste a fazer. Eu gosto de pensar nisso porque a salvação de Jesus, a salvação em Jesus foi consumada na cruz por Jesus. Então salvação não é um caminho que abrimos da terra para o céu, mas é um caminho que Deus abriu do céu para a terra. Porque não é o homem que abre caminho, é Deus que abriu caminho para o homem passar. E na cruz ele consumou e bradou: está consumado. Você sabe disso, essa palavra é muito trabalhada, tetelestai, está consumado. Que em pelo menos 3 situações eram ditas nessa cultura. Quando o pai dava uma missão para o filho, ele cumpria, dizia para o pai: tetelestai. Quando se pagava uma dívida, batia o carimbo dizendo tetelestai. Quando se recebia escritura de um terreno, escrevia tetelestai. Era Jesus dizendo: está consumado, está pago. É tão interessante pensar nisso, porque se você olhar para o cenário da cruz, aquela mulher que Jesus libertou de demônios, de perturbação, Jesus libertou-a, agora ela está ali. Parece que eu estou vendo ela olhando para a cruz pensando assim: o que vai ser de mim depois que esse homem morrer? O que vai ser de mim depois que ele expirar? O que vai ser de mim que ele fique aqui morto, pregado nessa cruz? E eu, vai que eu seja atormentada de novo. De repente Jesus disse: está consumado. Era Jesus dizendo: o que fiz, está feito. O que fiz, está feito. Há 2025 anos atrás, Jesus disse: o que fiz, está feito. 2026 anos atrás, o que fiz, está feito. Oh, bendito seja o nome de Jesus. 5. E agora: glorifica-te, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Era Cristo que veio do céu, desfrutou
pela inefável glória com o Pai desde a eternidade. Filipenses 2,5 retrata isso. Abriu mão de sua majestade, se esvaziou, se humilhou, a ponto de ser chamado filho de carpinteiro. Já pensou nisso, irmão? Nascido numa manjedoura, crescendo na casa de José e Maria ensinando as primeiras palavras para o próprio verbo. Mas no versículo 24, Jesus pede que a sua igreja veja a mesma glória. É interessante você pensar nisso, que a glória que ele tem com o Pai, junto de ti mesmo, aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, ele pede ao Pai que a glória a igreja também tenha. É Jesus mantendo esse relacionamento com o Pai. Eu gosto de pensar quando Jesus orava constantemente. Disse isso aqui na introdução. Esses dias eu estava estudando com os irmãos da igreja no culto de ensino sobre a igreja de Atos orando. A igreja de Atos orando é algo extraordinário. Por quê, pastor? Porque a igreja de Atos, ela ora no capítulo 1, quando recebe a promessa: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós. Eles estavam perseverantes, unânimes em oração. Capítulo 1, eles estão orando. Capítulo 2, estão orando, reunidos no mesmo propósito. Quando de repente vem um som como de um vento impetuoso e veemente, você conhece o texto. E no capítulo 3, eles saem. Dois irmãos saem para a oração. É o céu dizendo assim: capítulo 1, ora para receber promessa. Capítulo 2, recebe promessa enquanto oram. Capítulo 3, vão viver a promessa que um dia recebera. É Deus dizendo para alguém: ora antes, ora enquanto, ora depois, e vai orando sempre. Lê depois, capítulo 4 ora, capítulo 5 ora, capítulo 6 ora. É a igreja que não para de orar. Deixa eu dizer uma palavra aqui, uma palavra profética. O inferno e o diabo não pode conter, não pode deter um cristão e uma igreja que ora. Jesus fala com o Pai sobre a sua missão. A partir do versículo 6, escute bem, ele vai falar com o Pai sobre os discípulos. Então ele começa assim, ó: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eles eram teus e tu me destes, e guardaram a minha palavra. Eram teus e tu me destes, e guardaram a minha palavra. Interessante, porque ao longo do capítulo 17, por 7 vezes Jesus afirma que os discípulos foram dados pelo Pai. Não foi Jesus que escolheu assim de uma maneira aleatória. Ele orou e buscou esses homens, e o texto diz que não é apenas Jesus um presente de Deus para a igreja, mas é a igreja como um presente do Pai para Jesus. Interessante pensarmos nisso. Você está aqui hoje porque o céu disse: o céu não jogou sorte. O céu disse: esse, aquele outro. E Jesus disse: esses são os discípulos que me deste. Ó, o 7. Agora, já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de... Agora, já tenho conhecido que tudo que me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e eles as receberam, e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti. O 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aqui Jesus cita o cuidado para os seus discípulos não
não se perderem, exceto Judas, que perdeu, que planejou, que saiu porque quis. E o Judas exemplifica aqueles que estão com Jesus, estão com ele, mas não dá para estar com ele mascarado, não dá para estar com ele com planos paralelos. Judas andou com a verdade, mas escolheu ser uma mentira. Judas andou com a porta, mas nunca entrou por ela. Judas tinha o caminho, mas nunca andou nele. Judas tinha a vida, mas preferiu a morte, preferiu tirar a vida. Jesus está dizendo aqui com muita clareza: estes estão comigo, mas este Judas saiu. Eu vim dizer uma palavra para alguém aqui esta noite: igreja é algo extraordinário. Entra quem quer, do jeito que está, e pode sair sem avisar. Percebeu? Jesus chama, escolhe, lava, limpa, purifica, dá oportunidade, dá palavra, e alguém ainda diz: não quero mais, estou saindo, estou fora. Esses dias alguém disse para mim: pastor, como isso acontece? Pois é, o poder do sangue de Jesus não deprecia. A palavra não perde o poder de transformação. A questão está no homem. A questão está na decisão do homem. A escolha é do homem. Quero ou não quero? Estou ou não estou? Aí numa sexta-feira dessa, Deus está dizendo ao coração de alguém: este é o teu lugar, aproveite a oportunidade. Esta é a tua casa, aproveite esta noite. Jesus está falando contigo, abra os seus corações. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quaisquer planos que você esteja fazendo de sair da presença de Deus, haverá um derramamento de glória do céu aqui, que vai lhe animar, que vai lhe fortalecer. E todo plano de desânimo, de tirar você da presença de Deus, em nome de Jesus, está frustrado, está quebrado, está destruído. Você vai declarar ainda este ano: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, até que todos sejam Não dá para nós nos conformarmos com a ausência, com a saída, com a desistência. Não, fulano saiu porque quis, deixa para lá. Não, nós vamos orar por isso, e em nome de Jesus, o caído vai estar em pé, o desanimado vai se animar, o perdido vai se achar, em nome de Jesus. Eu estou falando com alguém. Em nome de Jesus, não vai se perder mais ninguém. Tem uma graça de Deus aqui para dizer para alguém: teu plano de ir embora, teu plano de sair da casa está sendo quebrado, destruído, frustrado hoje. Esse é o teu lugar. Olha o que o texto diz, versículo 13: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Esse sistema mundano que se opõe à vontade de Deus, é óbvio que vai odiar os discípulos de Deus. O sistema implantado no mundo que se opõe à vontade, é óbvio que vai odiar os discípulos de Jesus. Aí Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, guarda para que eles não sejam tragados com o mundo. E nós olhamos para esse mundo nosso de agora, mas naquela época, naquele tempo, Paulo já cita sobre Demas na carta a Timóteo, que Demas, amando o mundo, abandonou a fé. Eu vim falar com alguém aqui agora. O sistema do mundo está aí, implantado e sendo implantado diariamente.
Mas nós precisamos ser cheios das palavras de Jesus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Estou falando com alguém normal aqui, diga amém. Se você é normal, está aqui, no mundo. E no mundo de males diversos. Males de todos os tipos. Aí Jesus disse: Pai, eu peço, livre. Se você olha para alguém, para um obreiro da igreja e diz assim: ora por mim, porque você vê crédito. Pastor, eu tenho um obreiro aqui que eu sempre peço para ele orar por mim, porque ele tem credibilidade. Agora já pensou Jesus orando por você? Dizendo: Pai, livre-os do mal. Você consegue levantar a mãozinha assim, ó, pastor, tenho vergonha, levanta discreto. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro. Estou liberando agora, ó. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E eu já vou declarar no segundo dia das primícias que a chuva se foi, o inverno já passou. Tem um tempo de cantar na casa de alguém. Pai, versículo 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está transmitindo a palavra, pregando a palavra em todo o seu ministério. Ele diz assim: Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para alguém: crente que não gosta de palavra não quer saber sobre Deus. O Deus que nós conhecemos está na palavra. Moody escreve na capa de sua Bíblia: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Não, pastor, que eu não sou muito de Bíblia, eu sou mais do louvor. Que louvor? Sendo que o louvor a Deus fala de Deus. E conheces Deus de onde? Eu fico vendo cultos e cristãos e igrejas sem palavra. É qualquer outra coisa, menos igreja de Jesus. Para eu ser um nele, com ele, entre os irmãos, eu preciso saber e conhecer sobre ele. Então agora vai ter um gostozinho assim, amarguinho. Sabe aquelas bezetacil que você toma que dói? Mas passa. Mas eu preciso dizer isso para alguém. A igreja não cria mensagem, ela só transmite uma que já se tem. A palavra de Deus. Inventou, não é a palavra. Show pirotécnico, não é a palavra. Quaisquer palavras que ludibria, mas não lhe remete a uma verdade, não é a palavra. E é melhor uma verdade que dói. Salomão, escrevendo Eclesiastes, dizia: procurei palavras agradáveis para dizer a verdade, encontrei duas: prego e aguilhão. Porque é melhor uma mensagem com prego que me fixa e uma como aguilhão que me fere, do que uma mensagem que me libera, mas não me leva a lugar nenhum. Deus está falando com alguém aqui agora. A palavra é que vai lhe santificar. O salmista no primeiro diz com muita clareza para nós: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí, irmão, aí que está para nós: bem-aventurado é
o varão, o homem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Pois é, e tem alguém dizendo que felicidade mesmo tem lá no mundo. O salmista diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, suas flores não caem, e tudo que ele fizer prosperará. Eu vou liberar uma palavra para alguém que recebe agora no segundo dia das primícias. No teu ano de 2026, você vai ser feliz, porque a palavra vai te direcionar. Você vai ser próspero, porque a palavra vai lhe direcionar. Onde você chegar, haverá produtividade, porque a palavra vai lhe direcionar. Aonde você estiver, é a palavra que vai estar lhe conduzindo. Bendito seja o nome de Jesus. Tua família não será direcionada por palavras quaisquer. A palavra que lhe direcionará é a palavra de Jesus Cristo. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Você está aí? É nós. Eu por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, Pedro, Tiago e João. Aqui é a chave. Pai, eu não estou orando só por esses aqui não, viu? Mas tem alguns aí que eu de vir, lá de Capivari, Ariquemes, Curitiba. Não é só por esses não, viu? Mas virão alguns aí que vão crer em mim. Então eu quero rogar para que eles, pela sua palavra, estejam unidos a nós, estejam em... Eu gosto de pensar nisso aqui porque é interessante essa abrangência aqui. A repetição do versículo 11, do versículo 21, quando ele lá no 11 diz que eles, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, ó Pai, mas que em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. No 21 ele repete dizendo para que todos sejam um. Pastor, o que Jesus está falando? Pois é, Jesus está falando sobre nós. Quem somos nós? A igreja. Que igreja? A igreja de Jesus. Com placa? Não. Denominação? Não. Todos aqueles que acreditarem nele, estes são dele, que pela sua palavra creram. Então ele ora por estes, e aí a oração que ele faz por estes é para que todos sejam um. Jesus já sabia que nós seríamos B.O. Jesus já sabia que Otoniel seria assim, que você seria assim, que outro seria assim. Quer ver o negócio para ficar muito claro aqui? Dá uma olhada para esse irmão bem rápido e olha para mim. Viu? Sabe quem é ele? Pois é. O outro. E aí, pastor, esse é o problema. Porque não é você. Ué, pastor, onde é que o senhor quer chegar? Aqui. Para dizer que esse outro aí não é esquisito. Nem estranho. Sabe o que ele é? Diferente. E aí que está o problema. Ser um com o outro diferente de mim. Como é que eu vou ser um com o outro diferente de mim? É eu tendo em mim o que ele tem nele. Jesus. Espírito Santo. Fácil? Tanto é que Jesus orou. Eu sou uma pessoa muito simples de se tratar. Pronto, já é difícil. Por quê? Orgulhosa. Nossa, impossível alguém não gostar de mim. Você está rindo porque você já viu alguém assim, né? Eu já vi.
E quando eu parei para pensar nessa frase de vocês, até que todos sejam um, palavras ditas por Jesus, do versículo 21, eu disse, olha só, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, versículo 22, para que sejam um, de novo ele diz, como nós somos um. Aí no 23 parece que ele está sendo repetitivo, no 23 ele fala assim, ó, e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Eu digo, meu Deus, não dá, para mim não dá. Como é que seremos perfeitos em unidade, sendo que somos assim? Aí eu lendo esse texto, dizendo, meu Deus, como aplicar isso de maneira muito fácil, muito simples. Aí eu fui para a igreja. Que igreja? A igreja primitiva. Qual? A de Atos. Aí lá na igreja de Atos eu vi 2 irmãos indo orar no capítulo 3. Quem são? Não, assim eles não foram não, irmão. Quem são? Pedro e João. Olha o Pedro e o João indo orar. A Bíblia diz, juntos. Eu disse, olha aí. Por quê, pastor? Bem rápido aqui, falando de cada um na sua pessoalidade. Da personalidade, sabe quem é o Pedro? O Pedro é o agitado, é o executor, é aquele toma lá da cá, é o vamos quebrar tudo, é nós mesmo, aqui, tá, é o Pedro que andando com Jesus, ainda tinha uma espada e sacou da espada e vá na orelha do cabo, Jesus curou, fez, você conhece o Pedro, agitado, que falava sem pensar, você sabe disso. E o João? O João era mais recatado, mais comedido, mais de boa, mais tranquilo. O João era o discípulo do amor e tal, tinha alguns picos assim, mas em linhas gerais o João era mais de boa. Eu fiquei olhando para esses 2 indo orar. Falei, como é que esses 2 juntos vão orar? Eu entendi como, eu só entendi porque eu vi que os 2 estavam em Atos 2. Então só consegue ir em Atos 3 quando passaram pelo Atos 2. Então o problema seu não é que o outro é difícil, é você que é vazio. Só para nós aqui em Ariquemes, só para nós aqui agora. Você já ouviu alguém dizer assim, ó? Eu estou por aqui do fulano. Quem já viu? Ah, só nós aqui, os irmãos aqui não viram ainda. Alguém conhece fulano? Aqui, ó, não passa no meu gogó, ó. Outro dia eu falando com alguém, atendendo, e aí a pessoa disse assim, então pastor, eu vim aqui porque, nossa, tem gente que não dá. Não, tem gente que não dá. Eu disse, ó, fulano, por causa disso, ciclano, irmão, a pessoa citou umas 30 pessoas. Eu falei, o que tem essas pessoas? Eu estou por aqui delas, eu estou cheio delas. Eu falei, então tem umas 30 pessoas aqui dentro de você. Então, na real, quem está aqui? Um pouquinho de cada uma delas ou você mesmo? Onde está você nisso tudo? Ela disse, como assim? Eu falei, pois é. Eu disse, você percebeu que essas 30 pessoas conseguiu entrar aí e te encher? Conseguiu porque são insuportáveis. Eu falei, não, conseguiu entrar aí porque achou espaço. Então o problema não são as 30 pessoas que estão em mim. Sou eu que sou vazio de mim e do Espírito Santo e da palavra e de tudo. Então, olhe bem para mim. Você pode estar em ambientes, não vou dizer que você está sentado aqui, senão você vai olhar do lado, né, irmão? Você pode estar em ambientes de pessoas que você diz, meu Deus, que histórico, que B.O. Só que é só histórico, porque a partir das primícias, todos seremos um. Mas você vai conhecer alguém que você vai, pastor, fulano tem um histórico carregado, viu? Pastor, isso aí, pois é, não importa. Por que não importa? Porque quem é cheio
dele, quem é cheio da palavra, nada do outro me enche, nada do outro me enche. Você consegue levantar a mãozinha assim, ó, se não for ferir sua liberdade agora, bate a mão de quem está do lado e fala assim: quem é cheio dele, não se enche de mais nada. Quem é cheio da palavra não se enche de mentira. Quem é cheio do Espírito Santo não se enche do espírito que está dominando o mundo. Quem é cheio de adoração não se enche de distração. Quem é cheio da graça e do amor de Deus não se enche do ódio. Quem é cheio de verdade não se enche de mentira. Só quem é cheio dele não se enche de mais nada. Eu começo a terminar que a unidade da igreja nesses versículos precisa ser tangível, visível, patente, latente. Não é uma unidade, uma união pregada na oralidade, mas é vivida no dia a dia. É alguém olhar para a igreja e dizer: é um só. Por que, pastor, é um só? Porque Jesus só tem uma noiva. Jesus só tem uma noiva. Eu começo a encerrar para nós. Percebe que a cruz de Jesus é a haste da horizontal e da vertical. A haste da horizontal é Jesus unindo os homens. A haste da vertical é Jesus unindo os homens para com o Pai. Então não existe você dizer que tem cruz, tem Jesus, mas tem ódio, tem rancor, tem amargura. Eu sinto uma graça de Deus para dizer aqui que você vai começar esse ano e não vai ser repetido 2025. Vai ser um ano novo, um ano novo, um ano de amor, um ano de paz. Lá em São Paulo estamos vivendo uma palavra profética na nossa igreja, em todo o estado, que é o ano da colheita. E eu ministrei no culto da virada sobre plantar e colher. Se você não está gostando do que está colhendo, dá uma olhada no balaio de semente que você está semeando. Então tem gente que precisa entender isso. Eu preciso semear amor. Eu finalizo dizendo ao coração dos irmãos que Jesus disse: Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Pronto. Pronto o que, pastor? Para quem não leu, já começou bem o ano. Você leu um capítulo da Bíblia já. Em 2025 e 2026. Eu finalizo e concluo dizendo: até que todos sejam um, aprendendo a palavra, exercendo o perdão. Até que todos sejam um, entendendo as diferenças. Olha bem para mim, por favor. Não permita que as nossas diferenças sejam causa de divergências, mas podem ser causa de convergência para melhor convivência, para não se tornarem uma relação deficiente. Esse irmão que está do lado aí é outra pessoa. Sempre vai ter diferenças, mas a maturidade, o Espírito Santo, fará com que você olhe para ele e entenda: ele só é diferente, não é estranho e nem esquisito. Ele só é o outro irmão no qual eu preciso amar. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, disse: assim somos nós, muitos, mas somos um só corpo, e individualmente somos membros um dos outros. Percebeu o que, pastor?
teve um acidente com espinho na sua mão? Você já feriu a mão com espinho? Já, pastor, lógico. Pois é, cortou a mão ou tirou o espinho? Cortou a mão ou tirou o espinho? Tirou o espinho. Então, por que quando algum irmão está com espinho, você prefere cortá-lo do que ajudá-lo a tirar o espinho? Deus trouxe alguém aqui esta noite para dizer com muita clareza que nós precisamos um dos outros em oração. Se um cair, o outro levanta. Não seja o acusador, porque acusador já temos um. Deus trouxe homens e mulheres aqui para que esse ano a de Ariquemes viva essa realidade, para que todos sejam um. O sofrimento do seu irmão é o teu. Na intercessão você vai orar por ele. A boa mão de Deus estará sobre nós, e nós não vamos perder ninguém. Eu orava hoje pela manhã antes de embarcar, dizendo para que o Senhor Espírito Santo me direcionasse. E a palavra que o Espírito Santo queimou no meu coração, baseado nesse capítulo e na temática de vocês, é para que exerçam o acolhimento e exerçam o pertencimento. Exerçam o acolhimento a quem quer que seja. Abrace, estenda a mão, exerça o vínculo, invista em pessoas, invista tempo nas pessoas. Eu parei no de Natal e dá uma olhada no meu WhatsApp, uma porção de mensagens encaminhadas, mensagens em lista de transmissão. Eu digo, vou esperar um ano novo. Esperei, a mesma coisa. Pouquíssimas pessoas enviando nominal. Não sei se aconteceu contigo ou só comigo. Eu disse, por que isso? Perdeu-se o vínculo, perdeu-se o afeto. Eu invisto tempo em qualquer outra coisa, menos nas pessoas. Aí Deus é capaz de marcar uma noite de sexta-feira para dizer, para que todos sejam. Aí nós cantamos isso. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsa, vivendo expressando a glória do Senhor, vivendo o compromisso, o amor de Cristo, expressando. Botou no telão? Eu gosto do coro. Eu preciso. Não olha para mim não, olha para ele que está aí. Precioso. (2025, 2026), até que todos sejam um. E é por isso que você está aqui hoje. Você está aqui hoje para ouvir desta igreja que você faz parte deste rebanho. Eu não conheço a sua história. Eu não sei por que você parou. Eu não sei por que você saiu. Eu posso até parar para ouvir as suas explicações. Eu posso até lhe respeitar e lhe entender. Eu só não posso concordar que você continue fora. Eu não posso concordar que você continue distante.
Jesus está aqui dizendo para alguém: esta é a sua casa, este é o seu ambiente. Posso perguntar, estou falando com você, menino, menina, senhor e senhora, hoje é noite. Hoje é noite de você voltar para esse corpo, que o cabeça é Cristo. Nós somos membros diferentes, com atitudes diferentes, mas somos todos um corpo. Eu quero chamar você aqui, enquanto essa assembleia bonita fica em pé, eu quero convidar você que se afastou da igreja, desviou dos caminhos do Senhor, mas hoje o céu marcou esta noite para dizer para o seu coração: não vai ficar assim mais não. Não vai ficar assim mais não. Hoje você volta para casa. Eu pergunto e você responde: onde é que está? Onde está a primeira pessoa que deseja voltar para Jesus agora? Levante a mãozinha assim juntamente com a minha, ó, que nós queremos orar por você. Cadê a primeira pessoa? Onde você está? Pastor, eu quero. Pastor Toniel, eu quero hoje voltar para essa igreja para ser para fazer parte desse corpo. Enquanto você intercede, alguém decide. Enquanto você intercede, alguém decide. Cadê a primeira pessoa? Onde você está? Vem correndo aqui para o altar. Vem correndo aqui para o altar, que nós vamos orar por você agora. Eu tenho 1 minuto para convidar você. Pastor, eu quero. Vem. Eu preciso tomar essa decisão. Vem agora. Esta igreja não vai abrir mão de você, porque Jesus não abriu mão de você. Ninguém vai desistir de ti, porque Jesus não desistiu de você. Cadê a primeira pessoa? É o último convite que eu faço. Mãozinha assim lá em cima, dizendo: eu quero, pastor. Onde você está? Vem agora. Corre. Corre para o altar. Eu estou lhe esperando aqui para nós orarmos juntos. Jesus perdoa os seus pecados. Jesus renova as suas forças. Jesus tem graça para você. Tem misericórdia e tem amor do Pai estendida sobre a sua vida. Enquanto a igreja intercede por você agora, você toma a decisão. Corre para cá. Vem. Vem, filho. Vem, filha. É noite de você tomar a decisão. É noite de você aceitar a Jesus e fazer parte desse povo. Corre. Decida agora. Venha. Onde você está? Esta igreja te abraça. Vem. Esse povo te acolhe. Vem. Estamos esperando você aqui no altar. Todas as cadeias estão sendo quebradas agora. Toda algema está sendo quebrada agora. Está chegando aqui para Jesus. Vem. Quem ora? Quem ora? Levante a mão. Interceda. Clame. Sem qualquer falsidade, buscando a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso. Mais 10 segundos. Mais 10 segundos, alguém precisa chegar aqui. Até que todos sejam um. Desista não. Ore. Não desista não. Intercede. Onde você está? 10 segundos para você chegar aqui. Corre. Corre. Corre.
Jesus, A palavra te chama, vem. Está chegando alguém aqui. Quantas vezes você Aleluia, no ramado. tentando Ei, aceitar, Ciaraido, Camaravacia. mas a tristeza Ei, minha jorema, se acaba dela. e não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Oh, glória! Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi. Um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa. Com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Vamos orar. Tá ao vivo pela internet, tá ao vivo, tá? Bota uma câmera aqui, meu filho, bota aqui. É aqui. Nós estamos aqui agora. Estamos aqui na Assembleia de Deus em Ariquemes. Tem mais de 700 pessoas online pelas redes sociais desta igreja. Você está me ouvindo agora? Em qualquer lugar desse mundo. Não é coincidência você estar aí. Não tem nenhum acaso nisso. É Jesus que está falando com você agora. É Jesus que está falando com você, que nós não abriremos mão, nós não lhe descartamos, nós não desistimos de você, porque Jesus não desistiu. E esta igreja está aqui dizendo até que todos sejam um. Palavras de Jesus. Você é nosso. Você é desse povo. De onde você está. De onde você estiver, digita aí: eu aceito a Jesus. Procura uma igreja mais perto da Bíblia, próximo da sua casa, que tenha a palavra do Jesus que está aqui nesta assembleia em Ariquemes, que muda a sua vida, transforma a tua história. Você faz parte desse povo. Coloca aí, escreve aí: eu aceito, porque tem uma multidão intercedendo por você aqui agora. Quem pode orar? Quem pode buscar? Quem pode buscar pela presença dele? Vamos orar. Aí eu vou orar. Ele me de oração, câmara. Até que todos sejam. Já tem gente na live aceitando Jesus. Você pode dar glória a Deus aí? Vamos orar. Eu sei que o seu coração está acelerado. Tem mais alguém chegando aqui? Tem mais alguém chegando aqui? Você pode adorar a Deus. Você pode adorar a Deus. Você pode adorar a Deus. Você está me ouvindo agora? Já vai dar 10 horas. Você está me ouvindo agora? Tem mais uma chegando ali. Tem mais uma chegando ali. A igreja é de Jesus. A palavra é de Jesus. É Ele que está nessa casa dizendo: não vamos abrir mão de você. Não vamos abrir mão de você. Até que todos sejam um. Aqui você vai ter um pastor. Aqui você vai ter uma intercessão. Aqui você vai ter um cuidado, um vínculo, um acolhimento. Vamos orar. Tem mais alguém vindo? Eu estou sentindo uma presença aqui tão forte. Tão forte.
Jesus marcou essa data para dizer: vem, vem. Ele te ama demais. É meu último convite agora. Não vou estender mais. Seu coração está acelerado e você tem, será que eu vou, pastor? Vem. Será que é hoje, pastor? É agora. Será que é para mim? É com você que Deus está falando. Volta. Corre. Vem. Ele te ama demais. Vem. Desce da galeria. Vem. Sai lá do fundo. Vem. Rompe-se no meio. Vem. Vejo a glória, percebo quão maravilhoso é e o tanto que Ele me quer. Nós oramos agora. Senhor Jesus, estas vidas que estão aqui diante do teu altar, tu conheces cada uma delas, e nós como igreja oramos, nós como igreja intercedemos, mas o coração dessas pessoas já estão prostrados diante de ti, reconhecendo o teu poderio e a tua grandeza. Elas se entregam a ti, recebendo como único, suficiente perdoador dos seus pecados. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Quem pode dar um amém aí bem forte? Enquanto essas pessoas são abraçadas, no 3 vocês vão gritar até que todos sejam um.